Fala galera! Na aula de hoje nós vamos trabalhar com a crise de 1929, a maior crise do sistema capitalista moderno, também pode ser chamada de crise da superprodução. Vamos analisar todos os fatores que contribuíram para o advento dessa crise. Bora lá então, gente! Bom, os antecedentes. A economia norte-americana, logo após a Primeira Guerra Mundial, vai se tornar a economia mais poderosa do mundo. É nesta ocasião, no pós-Primeira Guerra, que os Estados Unidos vai se tornar a potência que é até os dias de hoje. Essa potência política, econômica, militar e também uma potência cultural. Por quê? Porque o quadro de guerra, ou seja, o local onde ocorreu a guerra, foi na Europa. Isso quer dizer que a Europa foi destruída. A indústria europeia foi destruída. E a indústria europeia que não foi destruída acabou se transformando, numa indústria de guerra. E aí, o território dos Estados Unidos, a indústria norte-americana, não sofreu com os ataques, com os bombardeios da Primeira Guerra Mundial. Logo, não só o território norte-americano estava intacto, como a economia norte-americana estava também intacta. Quem passa a emprestar dinheiro, como credor para a Europa se reconstruir é os Estados Unidos. Quem acaba substituindo as necessidades do consumo industrial na Europa é os Estados Unidos. Isso quer dizer que, após a Primeira Guerra Mundial, a economia americana vai ter um processo de explosão e desenvolvimento. Essa indústria vai começar a produzir em larga quantidade. Por quê? Porque a economia norte-americana precisava sustentar não só o mercado consumidor europeu, mas os mercados que anteriormente eram sustentados pela Europa. No processo do imperialismo, a Europa acabava vendendo para a África e para a Ásia, uma parcela para a América e uma parcela para o seu próprio mercado consumidor. Quem vai ter que substituir todos esses mercados consumidores do mundo são os Estados Unidos, porque a economia europeia estava destruída e a economia norte-americana estava intacta. Em 1927, os norte-americanos eram credores da Europa de em torno de 11 bilhões de dólares. Perfeito? Por quê? Porque quem vai emprestar dinheiro para que a Europa possa reconstruir são os Estados Unidos. Assim como a produção industrial norte-americana chegou a ser, nesse período, 50% de toda a indústria mundial era proveniente de território norte-americano. Então a gente pode perceber que quem se destaca após a Primeira Guerra como a maior indústria, o maior credor do mundo, são os Estados Unidos. A causa desse processo, justamente a participação dos Estados Unidos, e o seu não destruir do seu território, o seu território estava intacto. Vamos ver lá. Que governos norte-americanos nós temos aí nesse período, que antecede a Primeira Guerra Mundial e vai até a Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos aqui, então, nos antecedentes da crise de 29, três grandes presidentes republicanos, Lembrando vocês que nos Estados Unidos nós temos vários partidos políticos, mas de grande espectro, de grande proporção, dois grandes partidos. O Partido Republicano, que é mais conservador, e o Partido Democrata, que é mais progressista. E aí nós tivemos aí, então, o Warren G. Waring, Calvin Coolidge e o Robert Hoover, três presidentes republicanos. E o que eles têm em comum? Eles têm em comum uma prática de economia, de política econômica liberal. Certo? Mas esse liberalismo que é implementado por esses três grandes presidentes é um liberalismo extremo. É um liberalismo sem nenhuma intervenção do Estado na economia. O Estado não regula nada. Vamos ver no que isso vai ocasionar. Três governos republicanos de caráter liberal extremo, de caráter liberal mais ortodoxo. Então, liberalismo mínimo, o Estado mínimo, a intervenção mínima do Estado na economia e deixa a economia andar e circular e se desenvolver a seu bel prazer. Se desenvolver a economia de forma completamente livre. Agora, qual que é o problema disso? Essa liberdade em excesso que foi dada ao mercado, segundo as ideias de Adam Smith do liberalismo, o mercado se autorregula.
Mas essa falta de interferência, essa falta de fiscalização do Estado na economia, essa falta, né, de gerenciamento do Estado na economia vai abrir espaço para que setores financeiros da economia particular norte-americana desenvolvam esquemas fraudulentos, principalmente no setor imobiliário e no setor da Bolsa de Valores, a especulação financeira. Então, essa falta de intervenção, de fiscalização e de controle do Estado vai permitir que a economia acabe se desenvolvendo esquemas fraudulentos sem controle por parte do Estado, tá? Características desse liberalismo norte-americano, né? Uma economia se regula de forma independente. É o que o Adam Smith chamava de a mão invisível que leva o mercado a se regular por conta própria. A demanda era praticamente inesgotável, ou seja, o mercado consumidor era inesgotável, tinha muito comprador no mundo. Afinal de contas, a indústria europeia estava em reconstrução. A indústria europeia não estava capacitada a vender como no século XIX e no século XX. Então eles vão se preocupar com o quê? Só em produzir. Por quê? Porque o mercado consumidor tem, tá? Então, né, como eu já disse para vocês, esses três grandes presidentes, essa característica do liberalismo americano, um radicalismo liberal, um liberalismo extremo, tá? E uma lei, né, baseada num economista francês, Jean-Baptiste Say, que chama-se Lei de Say. Essa é a base que vai alicerçar a economia norte-americana. Esta é a base, a Lei de Say é a base que vai alicerçar justamente este padrão de liberalismo extremo. A ideia de que toda oferta gera uma demanda. Isso quer dizer o quê? Produz e não se preocupa em vender. Sempre vai haver um comprador. Então, a única preocupação que o mercado, que a economia norte-americana tinha, era de produzir em larga escala. E não se preocupavam com os mercados consumidores para essa superprodução, para absorver, para comprar essa superprodução. Porque a lei de Say diz, produz cada vez mais. Não se preocupa com o mercado consumidor, não se preocupa com compradores. Uma hora eles aparecem, tá? Estimula a produção como geradora de mercados, como geradora de consumo. Perfeito? Bom, se nós formos analisar as novas tecnologias que estão sendo implementadas na indústria norte-americana, essas novas tecnologias elas vão acelerar assustadoramente o processo produtivo, vão acelerar a produção americana, fazendo a produção industrial norte-americana ser uma superprodução. Dessas tecnologias nós temos aqui então, por exemplo, a linha de montagem do Henry Ford. O Taylorismo, o Fordismo, tá? O Fordismo, gente, é o que a gente chama de linha de montagem. É uma esteira que passa na frente do trabalhador, o trabalhador não se move, e tudo que ele tem que trabalhar, ele tem que trabalhar ali na frente dele. Então, esse processo de linha de montagem permitiu que o Henry Ford produzisse um Ford T, que era um modelo simples, era um modelo popular da Ford na época, em 26, 30 minutos. Tu imagina que o Ford revolucionou a tal ponto a linha de montagem, a produção automobilística, que ele conseguia produzir um carro, um Ford T, um modelo popular, em 26 minutos a 30 minutos. Ou seja, essa indústria começa a aplicar na sua produção essa linha de montagem revolucionária do Henry Ford, o que vai possibilitar uma produção em larga escala. Aumento da produção e, obviamente, quando aumenta a quantidade de produtos no mercado, o valor desses produtos começa a diminuir, o que a gente chama de deflação. Tá? Bom, produtos baratos no mercado, as pessoas começam a comprar, estimulam o consumo, a expansão do consumo, tá? Produzir sempre, cada vez mais e não se preocupa com compradores. O que importa é produzir, baratear, uma hora os compradores aparecem. Lei de Say, perfeito? No campo, há também, no espaço rural norte-americano, uma superprodução de grãos.
Por causa de um processo que nós chamamos de mecanização da lavoura. A tecnologia industrial, ela também é levada para a lavoura, para o maquinário que produz a terra, que produz a agricultura. Então percebam na minha fala que há uma superprodução nas cidades, né, nas grandes cidades industriais, mas há também uma superprodução no campo. Novas tecnologias como maquinários, a mecanização da lavoura, né, a eletricidade sendo levada para o campo, permitindo que esses trabalhadores campesinos, né, que esses latifundiários pudessem trabalhar até altas horas da noite, tá? E aqui, gente, nós temos um problema, gastos com armazenagem. O que eles vão fazer logo após a crise de 29, né? Com a queda do valor dos produtos agrícolas? Para tentar valorizar esses produtos, esses fazendeiros vão hipotecar a sua terra, ou seja, vão dar a sua terra como garantia no banco, vão pedir um dinheiro emprestado e vão construir silos de armazenagem. A ideia deles era estocar os seus grãos até que o preço dos grãos voltasse a se valorizar. Só que essa crise, ela demorou de 6 a 10 anos para ser resolvida. Só que, gente, grãos 6 a 10 anos num silo apodrece. Ele não fica armazenado por muito tempo, tá? Aumento da produção e redução dos preços dos produtos finais, tá? O que vai acabar acelerando a crise de 29. E aqui nós temos um problema da sociedade. Ou seja, a grande maioria da população, né, o povão, o povo trabalhador, as massas trabalhadoras norte-americanas, tinham acesso a pequenos salários. E qual que é o problema disso? Se eu estou produzindo em larga escala e as pessoas têm pouco dinheiro na mão, este mercado consumidor interno, né, da população interna dos Estados Unidos, com baixos salários, não tem condições de comprar esse excesso produtivo. Então, um dos grandes problemas da crise de 29 é a falta de poder de compra do povo. A falta de dinheiro na mão do povo, que poderia usar esse dinheiro para comprar da indústria e amenizar a superprodução. Então, olha só os dados, 5% da população, ou seja, 5% da população, era detentora de 1/3 da riqueza dos Estados Unidos. Ou seja, há uma grande concentração financeira na mão de poucos, enquanto a grande maioria do povo não tem esse dinheiro na mão, não tem concentração de renda. E o povo, na sua maioria, não tem dinheiro, o povo perde o poder de compra. Perdendo o poder de compra, a produção aumenta. E os consumidores vão, né, se manter estagnados. Governo liberal sem mecanismos de seguro social. Hoje, por exemplo, um trabalhador comum que ganha em torno de R$1.000 por mês, vamos supor, né? A gente sabe que o salário mínimo é um pouco maior, mas vamos pensar um trabalhador que ganha R$1.000 por mês. Será que ele vai ganhar do patrão os R$1.000 inteiros? Não, uma parte vai para o INSS, outra parte vai para o seguro-desemprego, outra parte vai para o fundo de garantia. Esse trabalhador que deveria estar ganhando 1.000, na verdade ele vai ganhar 700. Agora, será que isso é um problema ou será que isso é uma vantagem? Vai depender da ótica. Em um momento de crise econômica, onde milhares de pessoas são demitidas, milhares de pessoas são mandadas embora do emprego, essas pessoas demitidas, no próximo mês, elas vão continuar ganhando um seguro-desemprego. E o que significa um funcionário demitido que no mês seguinte continua ganhando um salário, né, de até 80% do que ganhava anteriormente? Demitido vai ganhar seguro-desemprego, vai continuar ganhando um salário mensal, vai continuar comprando, vai continuar com dinheiro na mão. E se ele continua com dinheiro na mão, ele vai continuar comprando produtos industrializados, circulando a economia, fazendo com que o capital gire dentro da nação. Agora, se uma pessoa é demitida e no outro mês ela não tem um tostão, no outro mês ela não tem um pila, ela perde o poder de compra. A indústria vai parar, vai estacionar. Então, tu imagina num país onde 10.000 pessoas são demitidas. São 10.000 pessoas que não têm seguro-desemprego, que não vão ter um tostão no próximo mês. São 10.000 pessoas que vão deixar de comprar.
10 mil pessoas deixando de comprar, a indústria perde dinheiro, a economia deixa de se movimentar. Então, essa ausência de seguros sociais também foi um grande problema para a crise de 1929. Hoje, num país como o Brasil, de dimensões continentais, todo trabalhador de carteira assinada tem seguro social, fundo de garantia, né, INSS, né, seguro-desemprego. É uma garantia que mesmo demitido, mesmo desempregado, ele continua com poder de compra, continua fazendo a economia se movimentar. Agora tu imagina que os Estados Unidos, em 29, que não tinha esses seguros sociais, 10 mil funcionários demitidos são 10 mil pessoas que vão deixar de comprar no próximo mês. E isso se torna um problema para a superprodução, tá? Aumento da pobreza e redução da capacidade de consumo. Isso é a crise de superprodução. É uma indústria que produz, mas perde consumidores. Não tem quem compre tanta produção. E isso, gente, cria uma instabilidade, isso cria uma crise. Muita gente produzindo, pouca gente comprando. Esses produtos industriais vão ficar parados nas prateleiras, né? E aí, o preço reduz, o dono da indústria é obrigado a demitir em massa e se torna um círculo vicioso. Vamos dar uma olhada aqui mais adiante. Recuperação econômica europeia. Mas será que a Europa, que estava destruída após a Primeira Guerra Mundial, será que a Europa vai permanecer destruída eternamente? Não, gente. Se tem um continente, se tem uma região da Terra que tem uma grande capacidade de reconstrução, é a Europa. A exemplo da Alemanha. A Alemanha foi completamente destruída após a Primeira Guerra Mundial. Se reconstruiu, veio o nazismo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha vai ser pela segunda vez no século XX completamente destruída. E quem que é a Alemanha hoje na economia europeia? A Alemanha é a líder do bloco europeu, um dos mais ricos e prósperos países da Europa, não tenham dúvida. Então, a Alemanha, a exemplo, né, da Europa, tem uma grande capacidade de se reconstruir. E ali final dos anos 20, na segunda metade da década de 20, a Europa se reconstrói, a Europa se reergue. E a Europa vai chegar nos Estados Unidos e vai dizer: Estados Unidos, vou parar de comprar. Agora minha indústria está reconstruída. Eu não preciso mais do teu dinheiro emprestado, Estados Unidos. Nós da Europa não precisamos mais comprar o produto industrializado de vocês, norte-americanos. O que a indústria norte-americana tinha que ter feito nesse cenário? Ter regulado a produção, ter diminuído a sua produção. Mas nos Estados Unidos, a economia americana não fez isso. Por quê? Porque confiava numa lei de SAI. Então, essa indústria americana que está perdendo as suas vendas na Europa, se ela continuar produzindo sem os compradores europeus, isso vai gerar uma crise de superprodução. Certo? Então, é por esse motivo que nós vamos chamar os principais elementos dessa crise de superprodução. A queda das importações de produtos norte-americanos, a indústria continua produzindo, mas não tem mais para quem vender. Os produtos vão começar a ficar estacionados, parados nas prateleiras. Isso vai gerar uma crise dentro da indústria. A indústria, ou o dono da indústria, vai ter que demitir em massa. Demitindo em massa, as pessoas não têm salário, porque não tem seguro-desemprego. E isso gera uma bola de neve, que vai aumentando. Os bancos dos Estados Unidos financiavam a reconstrução econômica da Europa. Mas agora a Europa se reconstrói. Manutenção da produção, ou seja, eu vou manter a produção acelerada mesmo com a queda das vendas, mesmo com a queda, né, das exportações para a Europa, a lei de SAI. Surto especulativo. Entre os anos de 1927 e entre os anos de 1929, nesse período, né, que a gente vai chamar de segunda metade da década de 20, há um grande surto especulativo. Né? O que a gente vai chamar então esse surto especulativo de especulação. Muita gente especulando, né? Comprando ações na bolsa. Ações da General Electric, por exemplo, elas valorizaram entre 28 e 29, 500% num mês. Uma ação é um pedacinho da empresa.
Então, o que eu faço? Eu pego uma empresa, divido ela em pequenos pedacinhos e eu vou vender esses pequenos pedacinhos na Bolsa de Valores. Eu vou chamar esses pequenos pedacinhos das empresas que eu dividi de ações. Agora, essa ação ela é vendida, esse pedacinho da empresa ela é vendida na Bolsa por 1.000. Mas na prática, essa indústria não vale 1.000. O pedacinho vale 100. Ou seja, eu tenho uma supervalorização dessas empresas na Bolsa de Valores. Mas na prática, na realidade, essas indústrias não estavam supervalorizadas. Isso a gente vai chamar de especulação. É uma valorização artificial, é uma falsa valorização das empresas para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. E isso se dá basicamente porque as pessoas elas acabam estipulando o valor da empresa pela sua capacidade de produção e não pela sua capacidade de venda. Se eu estou valorizando, se eu estou estabelecendo o valor da empresa pela capacidade produtiva, nossa, eles produzem muito, mas eles pararam de vender. Eles pararam de vender esses produtos. O que acontece? Eu deveria estar estabelecendo o valor das ações pela capacidade de venda e não pela capacidade de produção. Então, no papel, a indústria vale um monte, mas na prática ela não vale nada. Com isso, cria-se o que a gente chama de bolha financeira, né? Ou bolha especulativa. Muitas e muitas empresas que tinham suas ações sendo vendidas na Bolsa de Valores, na Bolsa elas eram mágicas, valiam um monte, mas na prática não valiam nada. Essa bolha especulativa, quando ela estoura, vem a crise. Deu para entender? Então, surto especulativo entre 27 e 29, compras e vendas de lotes gigantescos de ações. Né? E aqui há um processo de euforia econômica. Né? O investidor norte-americano está eufórico. Existem exemplos de pessoas que enriquecem do dia para a noite só investindo na Bolsa, só especulando na Bolsa. Aí tu pensa que grande parcela da população começa a investir. Essas indústrias começam a ser supervalorizadas, mas na prática elas não valem tudo isso. Quando a bolha especulativa estoura, vem a crise. Tá? Mercado. Valorização artificial das indústrias, das empresas. O valor era baseado no volume de produção, na quantidade produtiva e não na capacidade de venda. Especulação é fator que mais agrava a saúde da economia norte-americana nesse período. É a bolha especulativa, né? Ou a expectativa de ganhar-se dinheiro na bolsa, tá? E aí, gente, quando essa bolha estoura, aí que vem a coisa. Queda na margem do lucro do capitalista. Por quê? Porque o dono da indústria, o capitalista, o dono da indústria, ele vai diminuir o seu lucro. Ele está produzindo, mas ele não está vendendo. Se ele não está vendendo, a sua capacidade financeira, o seu acúmulo de capital diminui. E o que vai acontecer? A oferta maior do que a demanda. A oferta maior do que a capacidade de consumo, queda da quantidade de lucro do capitalista. Quando o capitalista para de lucrar, o que ele vai fazer? Vai demitir em massa. E aí, um monte de gente demitida, sem salário, vão deixar de comprar produtos industrializados, diminuir ainda mais o mercado consumidor. Hipotecas, foi o que eu contei para vocês anteriormente. Muitos agricultores, porque essa superprodução ela não é só no campo industrial, mas ela também é no espaço rural, na produção agrícola. Muitos agricultores, né, vão dizer, opa, meu produto agrícola, o milho que eu produzo aqui nos Estados Unidos está muito barato. Se eu vender por esse preço, eu perco dinheiro. Já sei o que eu vou fazer. Vou hipotecar minha terra, dar minha terra como garantia, vou pegar um dinheiro no banco, né, minha terra é garantia para o banco, e vou criar silos de armazenagem. Só que, gente, é uma crise que demora 6 a 10 anos para passar. Essa armazenagem não é suficiente para o tempo de valorização desses produtos agrícolas, tá? E a solução, qual foi a solução encontrada? A solução encontrada foi desses dois personagens que vocês estão vendo aqui. A população norte-americana resolve tirar o presidente republicano, que queria manter a lei de Say, que queria manter a estrutura de liberalismo extremo, e resolvem eleger um democrata,
Franklin Delano Roosevelt, que tinha poliomielite. O Franklin Delano Roosevelt, que era amigo de um economista britânico chamado John Maynard Keynes, o Franklin Delano Roosevelt dizia o seguinte: olha só, o meu amigo economista John Maynard Keynes, aquele economista britânico, ele previu a crise. Ele avisou, ele disse que ia acontecer uma crise. Ele olhou para o cenário especulativo da Bolsa de Valores norte-americanas e ele disse: não vai dar certo, isso aqui vai gerar crise. Aí o Franklin Delano Roosevelt pensou o seguinte: se o John Maynard Keynes previu a crise, avisou da crise, agora que a crise aconteceu, provavelmente ele tem a solução. Como economista, provavelmente ele tem as ferramentas, os mecanismos para tentar solucionar essa crise. É quando, eleito em 1933, Franklin Delano Roosevelt, ele promove uma maior interferência do Estado na economia. Ele não abandona a economia capitalista liberal, ele mantém o capitalismo liberal. Ele só vai promover uma maior interferência do Estado na economia. Vai dizer: olha, produtor agrícola, para de produzir. Porque se tu continuar produzindo, nós vamos manter a superprodução. Indústria, diminui a produção, indústria. Começa a fazer obras públicas, dá emprego para as pessoas, fazer obras públicas. Quando ele começa a empregar a sociedade, dá emprego para a sociedade americana para produzir essas obras públicas, ele começa a dar dinheiro, salário para as pessoas. Pessoas com salário voltam a comprar, voltam a fazer a economia circular, a diminuir a superprodução. Então, a solução foi chamada de New Deal, um novo acordo. Ou seja, um novo mecanismo econômico vai ser estabelecido, onde neste novo mecanismo econômico se abandona o liberalismo radical, o liberalismo extremo, e se traz a interferência do Estado na economia. Gente, não é uma economia planificada como a economia socialista, que é extremamente interventora. Mas também não é uma economia completamente livre, como a economia liberal. Mas é uma economia mista. Ela é liberal, mas com uma certa interferência do Estado na economia. E esse processo, então, vai acabar elegendo o Franklin Delano Roosevelt em 1933, através do seu novo acordo, a sua nova perspectiva de controle econômico, New Deal. Vamos dar uma olhada, então, nessas características. Investimentos estatais. Ele vai começar a investir em obras públicas, construir escola, construir hospital, estrada, linha férrea. E quando o Estado começa a contratar as pessoas para as obras públicas, o Estado começa a pagar um salário para essas pessoas. Pessoas com um salário na mão começam então o quê? A diminuir a superprodução. Grandes obras, investimentos em saúde e educação, o que a gente vai chamar de welfare state, a política de bem-estar social. Aqui no Brasil a gente chama de quê? Bolsa Família, isso aqui é Bolsa Família, assistencialismo, Lá no New Deal é mais chique, No jargão norte-americano é mais chique, ele vai chamar de welfare state, política de bem-estar social. Gente, o assistencialismo estatal não é uma política socialista. O assistencialismo estatal, o assistencialismo do Estado é uma política capitalista. O povo feliz. Por quê? Porque o governo está pagando a conta do povo. O povo feliz vai fazer revolução socialista? O povo feliz não faz revolução socialista. Então a política assistencialista do welfare state é uma política para afastar a possibilidade de uma revolução do operariado, uma revolução socialista, tá? Estimula o consumo, seguro social, ele vai criar então aposentadoria, seguro-desemprego, Depois, mais adiante, ele vai criar fundo de garantia, carteira assinada, para garantir que pessoas demitidas continuem tendo uma estrutura financeira ainda intacta. Em 6 anos, a economia norte-americana estava completamente recuperada. Perfeito? Sendo essa a primeira e a maior crise do sistema capitalista, na atualidade, quando nós temos uma crise econômica no capitalismo, a gente sempre usa como referência esta crise e as suas soluções. Vamos lá então? Criação de seguro-desemprego, redução da jornada de trabalho. Então, imaginem comigo que antes da crise, antes do Franklin Delano Roosevelt, um trabalhador podia trabalhar 12 horas por dia. Agora ele vai reduzir para 8. O dono da indústria, em vez de ter
Uma pessoa trabalhando 12, ela vai ter que ter 2 pessoas trabalhando para ela. Uma para trabalhar 8 e outra para trabalhar 4. Em vez de ter uma pessoa empregada, eu vou ter 2 pessoas empregadas. Uma pessoa empregada é só uma pessoa que recebe salário. 2 pessoas empregadas são 2 pessoas que recebem salário. É melhor 2 pessoas receberem salário para diminuir a superprodução, poder de compra. Tá? Fixação de preços básicos. Por quê? Porque houve uma grande depressão após a crise de 29, muita gente passando fome. Concessão de empréstimos aos fazendeiros. Em vez do fazendeiro hipotecar a terra, o governo oferece um empréstimo com juros baixíssimos para dizer: produtor agrícola, fazendeiro, para de produzir. O governo te dá um dinheiro emprestado para tu parar de produzir. Parando de produzir, diminui a quantidade de grãos no mercado, diminui a superprodução, promoção de reformas na legislação social, ampliando os direitos dos sindicatos, né, da organização dos trabalhadores.